1 Coríntios, capítulo 16, verso 22. Irmãos, o que eu desejo estar compartilhando com os irmãos, algo para nós considerarmos. O que nós temos vivido no último tempo, nesse século, nesse momento presente, o que nós temos visto de muitas doenças da alma. Essas doenças realmente são doenças da alma ou são frutos do pecado? São doenças da nossa alma mesmo, que é uma questão da alma, ou é fruto do pecado? Então eu gostaria de estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Nada melhor para nós do que a própria Escritura, para estar nos orientando, nos ensinando. A palavra de Deus, toda ela, é digna de toda aceitação. Toda a Escritura é útil para o ensino. E aqui no 1 Coríntios 16, ele fala uma palavra muito importante para nós. E a palavra aqui diz o seguinte: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Que é isso? Seja amaldiçoado. Então essa é uma palavra muito forte. Mas eu acredito, eu creio que todos aqui presentes amam ao Senhor. Mas qual é a melhor maneira de nós provarmos que nós amamos o Senhor? Qual é a forma que eu posso demonstrar que eu amo o meu Senhor? O Senhor Jesus, então, Ele diz para nós: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que ama o Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Irmãos, Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se você ama o Senhor, você será abençoado. Mas se você não ama o Senhor, será amaldiçoado. Então, irmãos, de acordo com as Escrituras, nós vamos ver que há muitas doenças da alma hoje, há muitos problemas da alma, que são, na verdade, fruto do pecado. Por não obedecermos a palavra do Senhor, por não guardarmos a palavra do Senhor, então nós temos muitos problemas. Nós teremos problemas diversos, problemas que não serão solucionados por nós. Cabe só ao Senhor trazer cura e libertação. Somente a misericórdia do Senhor pode trazer a bênção para nós. Irmãos, João, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10. Olha então o que o Senhor Jesus diz para nós. O que o Senhor tem para nós. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que maravilha para nós, irmãos. O Senhor Jesus veio para nós termos, para nos dar vida. Não somente vida, mas vida com abundância. Esse é o desejo de Deus para nós. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então Ele nos deu vida.
Então, estar em Cristo, permanecer em Cristo, teremos a bênção do Senhor. Então, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. E pelo Espírito Santo nós somos governados, nós somos abençoados. Ele vai nos conduzir, nos dirigir dia após dia. E o Senhor Jesus foi muito claro: sem mim nada podeis fazer. Então Ele enviou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos consolar, para nos ensinar a vontade do Pai. Então toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Senhor. Então tudo quanto outrora foi escrito é para o nosso ensino. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E às vezes nós podemos dizer, como às vezes nós falamos muitas vezes: isso não adianta. Não adianta agir dessa forma. Não adianta. Irmãos, se Deus disse, então adianta. Se Deus diz, se a palavra do Senhor diz, então é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho que nós temos a percorrer. Então o Espírito Santo estará sempre conosco, nos direcionando. Esse é o caminho. Esse é o caminho, andai por ele. Então aqui nas Escrituras nós vamos ler alguns textos. Alguns problemas, emocionais, problemas, espirituais, muitos deles, irmãos, é porque nos falta obediência à palavra de Deus. Muitos entram em crise de ansiedade, depressão, opressão, por falta de obediência à palavra do Senhor. Porque o Senhor é um Deus de paz. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, e Ele quer nos dar o fim que desejamos, e Ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e farei mudar a vossa sorte. É isso que o Senhor deseja, mudar a nossa sorte. Israel, em toda a sua jornada, quando eles pecavam, na sua angústia, clamavam ao Senhor, o Senhor os ouvia, o Senhor atentava e o Senhor os livrava. O Senhor trazia paz, mas logo eles caíam, pecavam, abandonavam o Senhor, serviam os outros deuses. O Senhor então trazia angústia novamente, a maldição vinha. Irmãos, a maldição para o povo de Deus foi tão forte, que eles deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, que chegaram ao ponto das mulheres matar os próprios filhos para comer. Isso é maldição. Isso é uma grande maldição por deixar o Senhor. Quando lemos Levítico, ele fala: olha, aumentarei 7 vezes mais, porque não obedeceram, não se converteram. Se não se converter, eu vou aumentar ainda mais 7 vezes. Irmãos, chegar ao ponto de comer os filhos, por tanta fome que passaram, pela maldição, a terra não produz. Irmãos, o Deus a quem servimos é o Deus de paz, é o Deus de bênção, um Deus de vida, um Deus que tem prazer na misericórdia. Mas cabe a nós amá-lo. E como nós podemos demonstrar o nosso amor por Ele? Guardando, obedecendo a sua palavra. Então nós precisamos, irmãos, guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Paulo nos diz então: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Senhor Jesus, em João 15, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha isso, irmãos. Se permanecermos em Cristo, Cristo permanecer em nós, a palavra dele permanecer em nós, ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha, irmãos. Cabe a nós crermos, confiarmos nessa palavra. Irmãos, alguns versículos
Mas eu gostaria de ler muitos versículos aqui hoje. Se você não leu a Bíblia hoje, então você vai ler agora. Nós vamos ler alguns textos. O que eu quero assim é que o próprio Deus, a própria palavra, ministre no seu coração. Que a palavra do Senhor, ela mesma, venha falar no seu espírito. Então, alguns textos longos, mas eu gostaria de ler. Mas antes de ler esses textos grandes, eu quero ler alguns versículos em Provérbios, para nós atentarmos, irmãos, onde, quando devemos começar com a palavra, obedecer e praticar a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas antes dele falar isso, ele diz que ele sabia as sagradas letras desde quando? Desde quando? Desde a infância. Então, quando que nós devemos começar a ler a palavra, ou meditar, ou ouvir a palavra de Deus? Desde a infância. Desde o pequenininho aqui, já deve ouvir, não sabe ler, mas sabe ouvir. Então devemos estar lendo, ministrando aos nossos filhos a palavra do Senhor. Ensinar os nossos filhos o que? O caminho do Senhor. Para que eles não venham, quando velho, desviar. Então, desde a infância, sabe das sagradas letras. Vamos ler lá em Provérbios 19, 18. Pais, mães, presta atenção nesses versículos. É a palavra de Deus. Tem poucos pais aqui, mas talvez no vídeo aqui, no YouTube, aqueles que forem ouvir, é a palavra de Deus. Não é a palavra de homem, mas a palavra de Deus. Então nós devemos considerar. São versículos que nós vamos ler, que vai contrário ao que o mundo tem pregado e tem ensinado. Provérbios 19, 18. Que a própria palavra venha realmente explicar ela mesma. Não precisa de uma explicação. Mas esses textos eu quero fazer questão de ler com os irmãos, principalmente com os pais e mães. Para os avós também, para guardar isso no coração, essa palavra. Provérbios 19, 18. Então diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 23, 14. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Versículo 17. Corrige o teu filho
e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então é claro esses versículos. Irmãos, os nossos filhos, as nossas crianças devem ser corrigidas, devem ser disciplinadas, devem ser ensinadas. Devemos ensinar, devemos amar os nossos filhos. Mas a criança entregue a si mesma, ela só trará vergonha. Irmãos, quantos filhos hoje dominam os seus pais? Quem manda na casa são os filhos, não os pais. Os pais hoje é que obedecem aos filhos. Os pais é que sujeitam aos filhos, não os filhos aos pais. Então o ensino do Senhor, da palavra do Senhor é ensina a criança. Agora lá em Deuteronômio capítulo 6, pais, mães, guardem esses versículos aqui. Deuteronômio 6. Então antes de você ensinar, de você ministrar para o seu filho, você tem que ministrar a você mesmo. Você pai, você mãe, avô, avó, tem que ministrar a si mesmo, para poder ensinar a criança, para poder instruir a criança. Então aquilo que você receber do Senhor, então você vai ensiná-lo. Então aqui, Deuteronômio 6, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Irmãos, olha que expressão, todos os dias, não tem descanso, todos os dias da tua vida. É quando ficar velho, todos os dias, guardar a palavra, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, irmãos, essas palavras estão onde? No teu coração. Amarás o Senhor de todo o coração. Não é como aquela fala que todo mundo fala aí, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não existe isso na Bíblia. É amarás de todo o coração, com todas as forças, com toda a sua alma. E aqui ele diz, essas palavras então estarão no teu coração. E aí o que você vai fazer? Tu as inculcarás a teus filhos. Então, quando devemos começar a inculcar essas palavras nos nossos filhos, irmãos? Quando devemos? Irmãos, desde o nascimento. Já nasceu, ou mesmo na barriga, já pode começar a ler a palavra, ministrar a palavra, e declarar realmente a palavra, e declarar o quê? Que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, que devemos amá-lo de todo o coração, com todas as forças, toda a nossa alma. Temos que estar aí se ensinando, ministrando todos os dias aos nossos filhos. Inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas suas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, aqui está o segredo para nós, da bênção, da vida abundante, da prosperidade, do socorro do Senhor. É guardar no coração, inculcar essa palavra aos nossos filhos, ajudá-los, abençoá-los. Você não tem que esperar seu filho crescer para você ensinar a Bíblia, a palavra para ele. Você não tem que esperar ele crescer para você começar a ler. É hoje, todos os dias, ensina, leia, fale, andando, deitado, ao levantar, ao sentar, é em todo o tempo, está ensinando. É mais fácil para nós, é muito mais fácil, deixar a criança em frente à televisão, em frente aos vídeos, ou com o celular, com os joguinhos, é muito mais fácil. Mas aqui, irmãos, é um conselho, inculca, ensina, dedica, mostra para essa criança. Porque aqui ele mostra isso em todo o tempo, onde você for, onde você estiver, seja sempre falando, sempre ministrando, sempre abençoando o seu filho. Mas antes de falar isso, tem que estar guardado no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. Então você agora vai inculcar, você vai transmitir, você vai ensinar a criança, teu filho. Irmãos, isso trará bênção para os nossos lares. Criança entregue a si mesmo vai ser vergonha para a mãe, vergonha para o pai. Quantas crianças hoje, irmãos, você vê que é o reizinho da casa, Dominam, governam, eles que ditam o que deve fazer, o que não deve fazer, o que vai comer, o que não vai comer. E eles governam, eles fazem o que querem. E os pais estão desesperados, não sabem o que fazer. Então, irmão, começa cedo. Vinícius está com criança novinha, começa cedo. Inculca a palavra, vai ensinando, vai lendo, meditando. Irmãos, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E aqui então ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E esse amar ao Senhor guarda os seus estatutos, os seus mandamentos. Guarda a palavra. Você pode fazer o teste com você mesmo. Fica uma semana sem ler a Bíblia. Fica uma semana sem orar. E você veja o resultado que vai acontecer. Ficou uma semana, aí você já depois não quer congregar, você já não quer mais falar do Senhor, você já não tem mais interesse pelas coisas do Senhor. E cada dia que passa, você vai ficando mais distante. Por isso, ensina o teu filho, a tua filha, ensina a sua criança algumas coisas que são importantes. Lá no princípio da vida da igreja, o que eles faziam? Perseveravam na doutrina. Então ensina o teu filho a guardar a palavra do Senhor. Ensina o teu filho a ter amor pela palavra do Senhor. E eles perseveravam na comunhão. Ensina o seu filho a ter comunhão com os irmãos. Ensina o teu filho, a tua criança, a congregar, a viver a vida comum da igreja, viver com os irmãos, andar com os irmãos. Ande com o sábio e será sábio. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Ande
Aprende com o sábio, será sábio. Ensina o seu filho, ensina ele a orar, ensina ele a perseverar na oração. Então tem a doutrina, tem a comunhão, tem oração. Tem a oração, ensina seu filho a orar. Não ore com ele só na hora de dormir. Ô irmão, é só orar, vamos orar na hora de dormir. Obrigado pelo dia, dá-me uma boa noite, amém. Não, ensina a orar. Ensina ele a interceder. Ensina ele a perseverar, a ter uma vida de oração. Ensina. E que ele veja você fazendo isso. Você vai ensinar fazendo, dando exemplo. Que ele veja você ali orando, né? Seja ajoelhado, seja em pé, sentado, seja qual forma for, mas que ele veja você orando. Que ele saiba que você ora. Então ensina ele na doutrina, na comunhão, nas orações. E ensina o seu filho também a questão da mesa do Senhor, o partir do pão. Ensina o seu filho a importância da ceia do Senhor, de perseverar nessa comunhão, no partir do pão. Também, às vezes, comunhão entre os irmãos, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Né? Comunhão nos lares, né? Você ir almoçar ou ter comunhão com outros irmãos, ou convidar irmãos para almoçar com você, ou jantar, ou café, estar junto, perseverando. Ensina o seu filho essa vida da igreja, essa vida que o Senhor realmente deseja para nós. Eles tinham tudo em comum e não havia nenhum necessitado entre eles. Irmãos, quantos irmãos às vezes passam dificuldade, passam necessidade por falta de comunhão, porque não estão na comunhão. Mas quando estamos na comunhão, somos abençoados, somos fortalecidos, somos guardados. Então ensina essa criança, ensina esse caminho. Não é fácil, é perseverança, vai exigir perseverança da nossa parte. Porque é dia a dia, irmãos, é todo dia. Como você levanta, vai trabalhar, né, Lemar? Levanta 4 da manhã, sai para Uberlândia, vai, volta, outro dia vai e volta, outro dia vai e volta, a mesma coisa. Mas é um progresso, é um processo. Estamos ganhando, estamos edificando, estamos, né, sendo abençoados, estamos tendo condições para abençoar outros. Mas se não andarmos nessa perseverança do dia a dia, levantar, trabalhar, né, servir, fazer algo bom, né, como diz, a palavra diz, não negligencieis a prática do bem, não negligencieis. Devemos servir uns aos outros pelo amor. Isso é tudo que nós podemos fazer para ensinar os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam abençoados, sejam crianças, sejam filhos saudáveis emocionalmente, né? Quantas crianças com depressão, quantas crianças perturbadas, né? Há índice de suicídio altíssimo, de autoextermínio de crianças. Irmãos, o temor do Senhor, né? Os pais que temem ao Senhor, isso é refúgio para os filhos. Então a palavra do Senhor, ela é bênção para nós. Devemos crer, irmãos. Reveja os seus conceitos em relação à palavra do Senhor. Valorize, né, a palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Então, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lembre-se, atente para essas palavras. Irmãos, vamos ler Deuteronômio 28. Presta atenção, o que Deus promete ali para o seu povo, e eu creio que para nós hoje também, mas o que o Senhor também diz que acontecerá por não obedecerem a palavra, quão sério é. Então aquele que não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, Provérbios 27, Deuteronômio 27 também fala das bênçãos e das maldições, né? Que eles sobem ali no monte, tem os 2 montes,
Então, os da bênção, os da maldição. E aqui em Deuteronômio 28, então olha o que ele diz. Irmãos, faça essa leitura você. Observa, não só ouça o que eu vou ler aqui, mas acompanhe e preste atenção no que Deus está dizendo aqui para nós. Essa palavra é para nós, guarda ela, que você pode mudar a sua história, você pode mudar o rumo da sua vida, em atentar para o que o Senhor fala e como o Senhor deseja te abençoar. O Senhor é rico em misericórdia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Só um instantinho, irmãos. Senhor Jesus, querido Espírito Santo, abre os nossos olhos para essa leitura e abençoa que essa palavra, Senhor. Vivifica essa palavra no nosso espírito. Amarra Satanás, os demônios, os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Senhor, amarra, Senhor, toda força maligna, Senhor. Senhor, o Deus deste século que tem cegado o entendimento de muitos. Senhor, amarra nesse momento e libera o poder da palavra do Senhor. Vivifica essa palavra no nosso espírito, no nosso coração. Queremos realmente ouvir a voz do Senhor, não apenas uma leitura, mas unge, Senhor, com óleo as nossas cabeças. Abre os nossos ouvidos, unge os nossos ouvidos nesse momento. Queremos ouvir o Senhor. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva, a terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima, não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.
Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, e por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com os tumores, com a sarna, com o prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura. Olha só, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Olha só, irmãos, apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casas, porém não morrerás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e botejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se lhe elevará mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído.
porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal mosto, nem azeite, nem as crias das suas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor e para com o seu filho e para com a sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temestes, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus, em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem, multiplicar-vos, da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso,
porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás: quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse: nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda, como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Muito triste, irmãos. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Irmãos, depois vocês leem também em casa, Levítico 26, Deuteronômio 7, e também o Deuteronômio 29 aqui. Também o Senhor está dizendo, o Senhor deseja que sejamos abençoados por Ele. Aqui no versículo, capítulo 29, o verso 9 diz: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Versículo 15: porém, com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Essa aliança, no verso 14, não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que não está perante conosco e não está aqui hoje. Eu creio que essa palavra é para nós. Não estávamos lá, mas estamos aqui hoje, podemos ouvi-la. Irmãos, Cristo veio para nos libertar da maldição da lei. Cristo é a nossa justiça. Agora, se você despreza a Cristo, é pior do que isso aqui. Aquele que não der ouvidos àquele que eu enviar, o profeta que eu levantar. Irmãos, é pior. Então, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Então, medita nessas palavras, a bênção que o Senhor tem para nós, mas também a maldição. Muitas vezes, nós temos deixado o Senhor, nós temos deixado a palavra do Senhor, nós temos deixado a comunhão com os irmãos, nós temos deixado a oração, nós temos deixado o partir do pão. Irmãos, precisamos voltar ao Senhor, nos arrependermos, nos convertermos e voltarmos ao Senhor, dar valor ao que o Senhor fez, ao que o Senhor fala e o que o Senhor espera de cada um de nós. Irmãos, que preciosa é a palavra de Deus. Ele é fiel e Ele há de cumprir. Então o Espírito Santo, Ele está conosco para nos ajudar. O Espírito Santo é que vai nos conduzir. Ele é soberano. Ele ensina para nós o caminho. Então ame o Senhor de todo o seu coração. Ame a palavra do Senhor. É no nome de Jesus. Eu queria ter lido esse texto, mas o tempo já não permite. Mas nós queremos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Querido Pai, damos graças ao Senhor. Bendizemos ao Senhor e queremos amar o Senhor. Ajuda-nos a Te amar de todo o coração, em todas as nossas forças. Ajuda-nos a guardar no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Senhor, o que nós queremos é cura, liberta a nossa alma, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade. Senhor, queremos a bênção do Senhor. Amado Deus,
livra-nos da loucura, livra-nos de toda perturbação do espírito. Senhor, livra-nos do maligno. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes ser seduzidos por este mundo perverso, mas ajuda-nos, como o Senhor mesmo nos exorta, salvai-vos desta geração perversa. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa vida. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus.